Então vamos lá, dando prosseguimento ao nosso trabalho em relação ao tema de direito administrativo, mais precisamente, comentários a respeito da prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Mais uma vez eu registro que a prova ela foi relativamente tranquila nesse ponto, tá? Como eu havia falado no outro vídeo, critico sim o modo que essa prova como ela foi aplicada em relação a outros temas. Eu acredito que pecou um pouquinho na profundidade, não era aquilo que estava se esperando dessa organizadora nesse concurso especificamente, levando em conta o que nós tínhamos em provas anteriores. Nós tivemos certamente questões simples, mas tivemos questões um pouco mais sofisticadas, tá bem? Atualidades, por exemplo, eu percebo que os alunos, no tema de atualidades, eles ficaram indignados em relação a alguns tópicos que foram cobrados nessa prova. Mas o que nos interessa é direito administrativo. Então vamos lá, vamos observar o que nós temos na prova de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo de 2018. Vamos dar uma olhadinha no quadro então, vamos ver o que nós temos nessa prova de investigador. Veja lá. Primeira questão que eu tenho, a questão de número 55. Lei estadual que vede a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários pelos órgãos públicos e pelas entidades do poder público estadual fere o princípio 2 pontos. Aqui essa questão é muito simples. Ora, o processo seletivo na contratação de estagiário busca preservar o princípio da impessoalidade, tratando todos de maneira igual. Então, sempre que se fala de processo seletivo para a escolha de alguma coisa, seja concurso público para cargos e empregos, seja procedimento simplificado para funções públicas, como ocorre nesse caso, seja para licitação para obras e serviços. Então, nós teremos aí processo seletivo que busca realizar o princípio da impessoalidade, tratando todos de maneira igual, tratando todos de maneira isonômica. Então, sem dúvida que a lei que busca vedar esse processo seletivo afronta o princípio da impessoalidade, e é isso que nós temos ali no gabarito. A alternativa é, o gabarito não tem qualquer reparo em relação a esse tema. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora na próxima questão, que é a questão de número 56. Advertência verbal aplicada pelo diretor de escola estadual a aluno que não cumpriu seus deveres, cometendo falta dentro do estabelecimento, é a expressão do poder 2 pontos. Muito cuidado, hein? Por quê? Aqui, comumente, os alunos confundem poder de polícia com poder disciplinar. Então, vamos parar para pensar um pouco, preste bastante atenção. Poder de polícia, objetiva aplicação de sanção a quem? A todos, indistintamente. Portanto, quando aplica multa de trânsito a você, poder de polícia, porque está aplicando uma sanção, em tese aplicável a todos. Portanto, essa medida decorre daquilo que chamamos de supremacia geral do Estado ou da administração pública. Agora, quando a administração aplica uma sanção, uma medida, que só poderia ser aplicada naquele caso, porque ali há uma relação jurídica especial, ali há uma relação jurídica adjetivada, eu estou diante do poder disciplinar. O poder disciplinar, diferentemente do poder de polícia, tem como pano de fundo aquilo que chamamos de supremacia especial ou específica. Ela pressupõe, essa medida, uma relação jurídica qualificada, uma relação jurídica adjetivada. Portanto, no poder disciplinar, a penalidade é aplicada ao indivíduo porque ele se encontra naquela situação jurídica qualificada. Assim, não se dirige a todos. Essa situação jurídica qualificada há na relação entre a administração e seus servidores, mas há também em relação à administração e particulares que, em algumas situações, se sujeitam a essa disciplina. O aluno de escola estadual, quando ele está dentro desse estabelecimento de ensino, está sujeito à disciplina ocorrida ali dentro. Então, a aplicação de sanção, nesse caso, dirigido ao aluno, na verdade é poder disciplinar. E eu dou muita risada, eu fico muito contente, na verdade, muito feliz, porque esse é um exemplo que eu dou em sala de aula. Nossos alunos que nós tivemos na nossa revisão para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, nós tivemos revisões
presenciais em São Paulo. Aliás, se você não conhece, a nossa sede em São Paulo é lá na Avenida Liberdade, número 834, sexto andar, pertinho da Estação São Joaquim ali, tá? Ali nós temos cursos presenciais de direito, de raciocínio lógico, tá bom? E o site onde você pode encontrar o site que você sabe, já que você está no nosso canal aí, é o site do popconcursos.com.br e ali você vê os nossos cursos presenciais, os nossos cursos online também. Agora, tratando desse tema, lá no nosso curso presencial, nós demos exatamente esse exemplo. E os alunos, depois da prova, mandaram diversas mensagens. Mandaram mensagens falando, olha, Júlio, eu fiquei aqui impressionado, porque esse foi o tema que nós vimos na sala de aula. Na hora que eu vi essa questão, eu dei risada, porque foi o exemplo tratado em sala de aula. O Eduardo, ele me mandou essa mensagem, a Natasha me mandou a mesma mensagem, e outros mais. E ressaltando, hein, nós tivemos alunos ali com pontuações altíssimas, e já estamos preparando o nosso curso presencial para a segunda fase, um curso personalizado, onde nós teremos turmas, olha o que eu vou dizer, hein? Turmas com somente 6 alunos, número máximo de alunos, 6 alunos. E por que isso? Para que eu tenha condição de dar a você tratamento personalizado para você fazer a sua prova escrita com tranquilidade. Serão 4 encontros, na verdade, 4 encontros de 3 horas, 12 horas de aula presencial, mais 4 aulas online e aulas personalizadas, direcionadas a você para sua prova escrita, beleza? Mas, voltando ao que eu estava falando, esse foi um tema que nós acabamos comentando, havíamos comentado dentro de sala de aula com esse exemplo, tá bem? E os alunos me mandaram mensagem depois da prova dando risada, professor, uma piada isso. Exatamente o exemplo que você deu do aluno na escola pública caiu na prova, poder disciplinar. Então vamos lá, vamos olhar o que nós temos ali, olha. Poder disciplinar é o gabarito que nós temos. Vamos dar uma olhada agora na outra questão, que é a questão que trata do ato administrativo, a questão de número 57, vamos à leitura. Ao negar o pedido de um cidadão para ter acesso a dados estatísticos sobre os crimes violentos cometidos no âmbito estadual no último ano, a autoridade administrativa não indicou qualquer fato ou fundamento jurídico para embasar a sua decisão. O ponto que nos interessa é esse que está grifado aí, tá? Preste muita atenção no seguinte, não indicou qualquer fato ou fundamento, quer dizer, esse ato não teve justificativa, não houve motivação. Então nós vamos perceber que nesse ato administrativo faltou motivação, ou seja, a exposição dos motivos. Então é evidente que nessa situação a motivação exigida pela lei não foi apresentada. Agora a questão é, a falta de motivação leva a defeito na competência, no motivo, na forma. Também um tema que nós exploramos constantemente. E os alunos também observaram isso. Fala, Júlio, a respeito daquela situação da motivação, caiu na prova. E eu havia falado diversas vezes em sala de aula. Falado o seguinte, a falta de obediência ao requisito da motivação, ou seja, a falta da indicação dos motivos, a falta da motivação, a falta da justificativa, é defeito de forma. Então, se o ato deveria ser fundamentado, se o ato deveria ser motivado e não houve motivação, há defeito na forma. E é exatamente isso que nós temos na questão, olha lá. Defeito na forma, gabarito, letra B de bola. Vamos agora à próxima questão, questão de número 58, que é essa que está aqui, olha aqui, ó. O desenvolvimento de serviços públicos obedece a princípios próprios, dentre os quais se pode apontar o da 2 pontos. No que se refere a serviços públicos, há a Lei 8987 de 95, que no seu artigo 6º destaca quais são os princípios que eu tenho e são aplicáveis ao serviço público. Eu até brinco com os alunos, porque eu trago um mnemônico ali, né? Primeiro apresento os princípios, explico os princípios e depois disso apresento ali um mnemônico que vai ajudar o sujeito a lembrar.
E o mnemônico é como eu remo seco. Olha, como que tem a ver isso? Como de continuidade do serviço público, o co, né? Co de continuidade, o mu de mutabilidade, que é a atualidade do serviço público. Aí vem o e de eficiência, o u de universalidade, que é a generalidade, na verdade, o re de regularidade, o mo de modicidade das tarifas, que é o que está na questão aí, tá bem? Como eu remo seco. O C, que é com S-E, é de segurança, e o como eu remo seco é de cortesia. O co de cortesia. Então, são os princípios aplicáveis ao serviço público e a modicidade das tarifas se encontra ali. Também o tema que eu havia destacado nas nossas aulas. Os nossos alunos, todos eles me mandaram mensagem, falaram: Júlio, gabaritamos em direito administrativo, aquele que errou, errou uma questãozinha só. Então, todos que trataram de direito administrativo, tivemos aí um excelente aproveitamento. Vamos dar uma olhada agora. O gabarito da questão é modicidade, tá? Questão de número 58 da nossa prova. Agora vamos dar uma olhada na nossa última questão, que nós última não, são duas, né, na verdade. Aqui em cima, essa questão de número 59 trata da fiscalização contábil, financeira, essa que está aqui, ó. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial dos entes da federação e entidades da administração pública direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade. Na verdade, estamos falando aqui do controle desempenhado pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Essa regrinha nós encontramos na Constituição Federal, do artigo 70, 71, 72 da Constituição, que é o controle externo realizado pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Portanto, o gabarito ali é o gabarito a letra E. Agora, lembrando sempre que ali eu tenho controle pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, e o controle interno de cada poder, ou seja, cada poder ir lá controlar as suas atividades. Agora vamos lá, a questão que nós temos aqui, a questão a respeito da lei complementar, de número 207 de 79, poderá ser aplicada a pena de demissão, grife, demissão a bem do serviço público. Essa pena era aplicada em situações gravíssimas e chama atenção aqui o seguinte, olha, ineficiência intencional no serviço reiterado, aqui leva a demissão. Insubordinação grave, leva a demissão. Abandono de cargo, leva a demissão. Exercício de advocacia administrativa, demissão a bem do serviço público. E procedimento irregular de natureza grave, leva a pena de demissão. Portanto, o gabarito aí é a letra D de dado. Uma prova relativamente tranquila no aspecto de direito administrativo. E eu digo tranquila porque eu estou olhando para os alunos que trabalharam conosco, já que essas questões elas foram exploradas em prova. Eu devo dizer que a última não, tá? A última que fala da lei complementar de número 207 de 79, essa sinceramente a gente não tratou. Como os alunos tiveram no nosso curso acesso gratuito à lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Funcionários do Estado de São Paulo, e essa lei ela retrata basicamente o que há também ali na lei complementar de número 207 de 79, eles tiveram acesso gratuito a esse curso online a respeito do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Então, diante disso, que não foi tratado em sala de aula, mas foi um material complementar que o aluno assistiu, o aluno teve ali o acesso ilimitado, tá? Assistiu quantas vezes ele quis assistir o Estatuto, ele teve condição de acertar essa questão também. Daí o fato de termos diversos alunos que alcançaram pontuação altíssima, e para eles que alcançaram essa pontuação altíssima, nós já há disponível no nosso site ali a possibilidade do sujeito adquirir o nosso curso para a segunda fase, curso presencial para a segunda fase, turmas de no máximo 6 alunos, onde nós trataremos em 4 encontros de 3 horas, nós trataremos de diversas questões dissertativas. São casos apresentados para os alunos resolverem.
e nós iremos debater, refletir a respeito do tema durante as aulas. Então, muito treinamento direcionado aos 6 alunos em cada turma para que tenha ele condição de fazer uma prova de segunda fase aí de grandíssima qualidade, estando preparado para isso e certamente preparado para o oral também. Então, são turmas com 6 alunos só, objetivando uma preparação personalizada comigo. Eu vou estar lá do lado deles, nós vamos debater, nós vamos conversar, nós vamos trocar ideia. E o nosso curso é presencial, tá bem? Presencial lá na Avenida Liberdade, de número 834, 6º andar, em São Paulo. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo o linkzinho para você acessar o nosso site e ver o que tem ali em relação a esse curso, tá bom? Valeu, um abraço, até mais.